Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, vamos na continuidade do nosso roteiro aí, que a gente está estudando com relação à perspectiva da Terra, a perspectiva de formação da Terra, as estruturas internas do planeta. A gente já falou sobre a crosta terrestre, que ela pode ser dividida na crosta terrestre continental e na crosta terrestre oceânica. A gente falou sobre o manto, que pode ser dividido em manto superior e manto inferior. E falamos sobre o núcleo, que pode ser dividido em núcleo externo e núcleo interno. E falar um pouquinho dos principais materiais que nós encontramos em cada uma dessas estruturas. Como, por exemplo, a crosta terrestre. Ela é formada basicamente pelo cial, silício e alumínio. O manto é formado pelo cima, silício e magnésio. E o núcleo é formado pelo NiF, o níquel e ferro. Tudo explicado, tudo escrito nas aulas anteriores. Falei que a melhor forma de você interpretar a crosta terrestre, a estrutura da Terra, é você pensa num ovo, você sai da praia e pensa no ovo de cima para baixo, ou seja, da casca para a gema. À medida que você vai aprofundando, você tem substâncias maior, a temperatura é maior, o calor é maior, a pressão é maior, consequentemente, acontece que há quebra dos materiais, não encontramos materiais mais do que pastosos, materiais mais no estado líquido. À medida que a gente vai aprofundando, nós temos o que? Camadas mais líquidas, camadas mais pastosas, devido à ação da pressão e temperatura, com exceção do núcleo interno, que ele chega até a medir por volta de 6 mil graus Celsius. Então, esse calor, essa temperatura tão grande, esse calor, mas principalmente essa pressão tão grande dentro do núcleo da Terra, núcleo interno da Terra, ela forma uma camada de proteção. Então, nós temos o núcleo interno da Terra, materiais que sólidos. Já vi questão de vestibular perguntando assim, entre as alternativas abaixo, assinale as únicas opções onde encontramos estruturas no estado sólido. Aí tá lá, crosta e manto superior, crosta e núcleo interno, crosta e núcleo externo, manto e núcleo, manto e litosfera. Ou seja, quais são as únicas duas estruturas da Terra que nós teremos a estrutura sólida? A crosta terrestre e o núcleo interno. O núcleo ele quebra essa lógica, né? Porque eu falei para vocês, que vai aprofundando também a pressão e a temperatura, então a gente tende a ter estruturas mais pastosas, mais no estado líquido, por conta dessa quebra desses materiais. Com exceção do núcleo interno, que devido à alta pressão, ela forma uma camada de proteção e não deixa acontecer a desagregação dos materiais. Belezinha? Tranquilo? Falei para vocês sobre a característica de cada um. Falei que entre o núcleo interno da Terra e a crosta terrestre, nós temos uma distância de mais ou menos 6.347 quilômetros, ou seja, é muito distante, é muito grande. Na página 121, você vai ter uma noção, mais ou menos, desse espaçamento que nós temos, desse espaçamento entre o núcleo e a crosta terrestre. E eu falei que onde é que a gente mora, onde é que estão os continentes, é a crosta terrestre. E eu falei que a crosta terrestre ela tem até 70 quilômetros de profundidade. E o maior buraco que o homem já fez é o quê? 12 quilômetros. Então, dá para você ter uma noção. O homem não chegou nem na metade de explorar a crosta terrestre. Beleza? Por conta do quê? Pressão e temperatura. Pressão e temperatura. À medida que você vai aprofundando, a pressão é muito maior, os materiais são muito mais rígidos, mais duros. Consequentemente, então, na crosta terrestre, né, como me refiro, à medida que você vai aprofundando, os materiais da crosta terrestre são mais duros, a temperatura é maior, então, consequentemente, é mais difícil você ter acesso. Beleza? Tranquilo? Comentei com vocês a respeito da deriva continental, passei para vocês, falei que a principal função do manto tem a ver com as correntes de quê? De convecção. O manto tem temperatura que oscila entre mais ou menos 600 graus Celsius e 3.000 graus Celsius. Então, essa temperatura que oscila tanto, assim, entre 600 e 3.000, faz com que o manto fique ascendente e descendente. Quando ele ascende, quando a temperatura é maior, ela tende a subir. Temperatura maior tende a descer. Então, temperatura maior sobe, temperatura menor desce. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, faz com que haja a movimentação das placas tectônicas. Isso foi explicado, espero que vocês tenham feito a tarefa de casa, através da teoria de quem? Da tectônica de placas. Porque no ano de 1915, um cara chamado Alfred Wegener, ele propôs uma teoria que foi conhecida como teoria da deriva continental. Wegener publicou em seu livro A Origem dos Continentes e Oceanos
ele publicou uma ideia que ele tinha de que antigamente todos os continentes eram juntos, e formavam um chamado supercontinente. Há cerca de mais ou menos 200 milhões de anos atrás, todos os continentes eram juntos, formavam um supercontinente, que ele deu o nome de Pangeia. E esse supercontinente ele se fragmentou, se soltou, se separou por algum motivo. E o Wenger falou assim, não sei que motivo foi, por que aconteceu isso, mas só que eu tenho evidências. Quais eram as evidências do Wenger? Wenger olhava, por exemplo, para o contorno dos continentes. Olha para o seu livro aí, de qualquer mapa da página do livro de vocês, qualquer mapa mundi. Você vai perceber, pessoal, que, por exemplo, vamos ver se eu acho um mapa aqui para mostrar para vocês. Um mapa aleatório mesmo. Então, eu preciso de mapa. Achei. Olha na página 163, você vai ter um mapa mundi. Perceba, olha para a América, e olha para a África. Placa sul-americana e olha para a placa africana. Perceba que como se fosse um quebra-cabeça, como se uma parte encaixasse na outra. E não só isso, várias partes do mundo percebem que onde é que tem essa separação, perceba que a outra parte é muito parecida. A outra parte é como se fosse um quebra-cabeça, como se uma parte encaixasse no outro. Então, dadas as proporções, dadas as relações, dadas os processos que aconteceram com o passar do tempo, estamos falando de 200 milhões de anos atrás, Mengele falou, olha o contorno dos continentes, são todos muito parecidos. Então, assim, se você ignorar essas pequenas distorções, é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, é como se uma parte encaixasse na outra. Então, alguma coisa aconteceu porque esse quebra-cabeça era montado. Só que aconteceu alguma coisa para ele o quê? Se soltar, se separar. E perguntaram para ele, o que aconteceu? E ele falava, não sei, eu tenho essas evidências. Mas que evidências que você tem? Por exemplo, olha para... Ele falava assim, olha aqui, na África, por exemplo, no continente africano, eu achei uma espécie terrestre que hoje em dia só tem na África e não tem na América. Só que na América foi encontrado fósseis desse animal de muitos e muitos anos atrás. Ou seja, subentende que antigamente, para você ter fósseis na América e ter esse animal hoje em dia só na África, alguma coisa aconteceu para separar esse território, porque não tem como um animal terrestre atravessar o oceano. Não tem como. Então, ele falava, a única explicação cabível para esse caso é que, antigamente, os continentes eram o quê? Unidos. Basicamente, essa foi a principal evidência que ele propôs. Ele falou assim, olha, tem espécies que tem num país, num continente, e não tem no outro. Só que, antigamente, você encontra fósseis desse animal nos dois continentes. Então, subentende que era unido. Dava para ele passar de um lugar para o outro, dava para ele trafegar de um lugar para o outro. E o Wenger falou assim, tá, sua evidência é boa, sua teoria faz sentido, mas como que isso aconteceu? Como que separou os blocos? O que aconteceu? Explica pra gente. E ele não sabia explicar, ele não soube explicar. Ele falou assim, cara, não sei. A gente está falando de 1915, pessoal, 1915. Essa teoria do Wenger, ele falava que a teoria que foi conhecida como a teoria da deriva continental, onde os continentes estão flutuando em grandes porções de magma. E ele não sabia explicar por que isso de fato acontecia. E que no decorrer do tempo, processos aconteceram para acontecer o que? Essa fragmentação, porque a gente está falando do continente que antigamente era o quê? Bom, os continentes eram apenas o quê? Um lugar só, um lugar apenas. Então, olha no mapa aí para você ver, na página 123, a gente vai ver a relação de tempo. 200 milhões de anos atrás, como que era? Dá uma interpretada aí a Pangeia, o supercontinente que ele se referia. Olha aí, tá vendo? Tudo unido. A América, a África, a Europa, a Ásia. Então, é tudo que interligado. E 20 milhões de anos depois, 180 milhões de anos atrás, já começa o quê? Um processo de quê? De separação. Uma separação bem tímida mesmo. Olha principalmente na parte relacionada à Eurásia e à África. Olha para você ver aí uma separação tímida que começa a acontecer, mas começa a acontecer o quê? Uma ruptura, um cisma. 65 milhões de anos atrás, a separação está o quê? Maior. Olha para a América, para você ver o espaço entre a América e a África. Olha para você ver o espaço entre a África e a América do Norte. Olha para você ver o espaço entre a África e a Antártida e a Oceania. Ou seja, já começou um processo de separação.
até que a gente chega na nossa formatação dos dias atuais, onde a gente tem os 5 continentes, a América do Norte, a América Central e a América do Sul formando as Américas, um continente, a Europa, a Ásia, a Oceania e a África, beleza? E o continente da Antártida também, que o pessoal fala, o pessoal comenta. Tranquilo? Então, naquela época, ele fez sucesso a teoria, só que ele não soube o que explicar. Era uma teoria. A teoria do Wenger só vai ser complementada em 1960, com a teoria da chamada tectônica de placas. Essa tectônica de placas, ela vai pegar a teoria do Wenger, que publicou em 1915, do derivo continental, e agora já munido já de tecnologia, porque teve a Primeira Guerra Mundial, já teve a Segunda Guerra Mundial, os países fizeram um mapeamento do oceano, os países fizeram um mapeamento do planeta de maneira mais detalhada, já tinha imagem de satélite disponível para estudos. Então, consequentemente, uma teoria foi proposta de maneira assim, bem para complementar a teoria. Falar assim, cara, o bicho estava certo, o Wenger estava certo, e realmente faz total sentido. Antigamente era um supercontinente e aconteceu uma separação. E a separação aconteceu por quê? Porque os continentes são grandes blocos de terra, grandes blocos maciços, pesados, que estão imergidos no magma. E o magma provoca o quê? Essa movimentação devido à corrente de convecção. A temperatura do magma é mais quente em determinados pontos e mais frios em outros. À medida que você vai aprofundando, o magma vai ficando mais quente. Então, massa de ar quente, massa quente, ela tende a subir, enquanto fazer o movimento ascendente. Enquanto o magma mais frio, o magma menos quente, né, que podemos dizer assim, ele tende a fazer o movimento descendente, ou seja, descer. Então, o magma quente sobe, o magma frio desce. Magma quente sobe, o magma frio desce. E esse movimento do magma subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, forma as correntes de convecção do magma. A principal função do magma é essa, corrente de convecção. Essa corrente de convecção, essa ação contínua do magma subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, faz com que os continentes se movimentem, seja em sentido convergente, seja em sentido divergente. Beleza? Então, a teoria do cara estava certa. Ele não soube comprovar na época que não tinha tecnologia. Mas a teoria da tectônica de placas vai complementar justamente essa ideia do quê? Do Wenger. Ele vai falar, realmente o cara estava certo, realmente era um supercontinente que foi separado devido à ação do quê? Do magma. E os continentes são isso, são grandes maciços de rochas, grandes maciços de terra, grandes pedaços de terra sólida que estão imergidos no magma. E o movimento do magma pode ser descendente, ou pode ser o quê? Convergente, ou pode ser movimentos convergentes, ou podem ser movimentos de um branco e outro. Enfim, deu um branco agora. Mas, assim, o magma pode ir no sentido convergente ou pode ser no sentido divergente. É convergente divergente. Eu estava lembrando daquele filme, acabei esquecendo. Então, quando o magma forma no sentido convergente, a gente fala que quando ele está no sentido convergente, a gente fala que ele age de duas formas, para criar ou para separar, para destruir. O magma cria ou o magma destrói essa ação do movimento dessas placas tectônicas. Quais são os movimentos? Convergentes ou divergentes. Beleza? Dá uma olhada depois, pessoal, no livro de vocês. Deixa eu confirmar aqui a página. Na página 125. Quando o magma está no sentido convergente, eles se chocam na outra. Então, você vai ter formação de quê? De grandes fossas, grandes buracos. Por exemplo, as fossas das Marianas, que é considerado o ponto mais profundo do planeta, da crosta terrestre. Mas quando o magma está no sentido, por exemplo, de separação, um movimento divergente, um para o outro lado ou indo para o outro, continentes, um indo para um lado, o outro indo para o outro lado, a gente tem a construção, por exemplo, a construção das chamadas dorsais oceânicas, por exemplo. Então, quando o magma está no sentido convergente, é destrutivo, forma o quê? Fossos. Quando o magma está no sentido contrário um do outro, quando os continentes estão agindo, movimentando no sentido contrário, é um movimento construtivo. Então, eles tendem a formar. O exemplo mais clássico são as dorsais oceânicas. Beleza?
Dá uma lida depois, vocês fizeram a tarefa, espero, com a graça do Senhor Jesus, espero que vocês tenham feito a tarefa, que eu passei sobre teoria da deriva continental e teoria da tectônica de placas. Beleza? Vou comentar aqui os exercícios com vocês da página 126. Vamos lá, página 126. De que forma ocorreu a consolidação da crosta terrestre? Como que a crosta terrestre se consolidou? A crosta terrestre é o quê? Sólido ou líquido? Sólida. É onde que a gente mora. Como que aconteceu a formação da crosta terrestre? Através do que? Da solidificação, resfriamento e solidificação do magma. Vou colocar aqui, vou responder essa com vocês. Como se deu a criação da crosta terrestre? Exercício 1. A partir do resfriamento da pastosa que denominamos magma. Beleza? Resfriamento. Vou colocar aqui também para complementar. E consolidação. Porque a gente está falando de uma estrutura que está em estado sólido. Beleza? Fácil essa, né? Vamos para 2. Homo sapiens foi o último estágio da escala evolutiva dos hominídeos, devido à capacidade de modificar a natureza. O homem pode considerar-se mais importante que os demais elementos da natureza? Esse pensamento é correto? O homem é mais importante que os outros animais? Sim ou não? Por quê? Eu acho que sim, porque o homem tem a capacidade de alterar o ambiente, ele se adapta ao ambiente no qual está inserido, se ele faz frio, ele consegue criar meios para se aquecer, se está fazendo calor, ele consegue criar meios para baixar a temperatura. Um exemplo, por exemplo, eu posso citar o exemplo da Copa do Mundo de 2020, 2022, que vai ser no Catar, onde é que já estão, que devido às altas temperaturas, o país já propôs colocar ar-condicionado nos estádios para os jogadores e para a torcida. Ou seja, argumento do jeito que você achar necessário. Não, professor, não acho mais importante, porque o homem, através dessas ações, ele acha que está modificando a natureza, só que essa modificação é muito destrutiva, ele faz mal para a natureza, a ação do homem causa enchentes, causa deslizamento de terra, causa inúmeros acidentes, ou seja, do jeito que você acha melhor. Mas a pergunta é, você acha que o homem, o ser humano, é mais importante que os outros animais que a natureza? Sim ou não? Justifica. Resposta, pessoal. Mas, acima de tudo, saiba argumentar, pessoal. Tem que ter um ponto de vista e, consequentemente, saiba defender seu ponto de vista. Não é para falar sim, porque sim, não, porque não. Isso não é resposta, não. Beleza? De que forma o uso do carbono 14 e o urânio 235 e 238 são importantes para estudos do passado? Pessoal, tudo que tem na vida tem carbono. Tudo. Tudo que um dia tem no mundo, qualquer coisa tem carbono. Qualquer coisa. E o carbono ele é interessante porque quando você fala assim, Rafael, essa coisa aconteceu há 200 milhões de anos atrás, como você sabe? Justamente pela manifestação de carbono. Ou seja, o carbono ele vai ser importante justamente na medição, na datação das coisas. Quando você assiste jornal e fala assim, historiadores, ou então historiadores estavam estudando pirâmides e acharam um artefato que pertenceu ao faraó, sei lá o quê, que viveu há 3 mil anos atrás. Aí o cara fala assim, cara, como que ele sabe que ele viveu há 3 mil anos atrás? O que é 5, 10, 20 mil? É por conta do quê? Da datação de carbono. Ou seja, uma análise química da quantidade de carbono presente naquela substância que faz com que você tenha uma ideia do tempo, do período dela. Então, quando você pega, por exemplo, a gente fala que um solo é velho, então um solo é novo, a gente pega por conta do quê? Da datação de carbono. A frase máxima, o lema da geologia é a frase que fala mais ou menos o seguinte: presente é a chave do passado. Presente é a chave do passado. O que isso significa? Que todos os eventos que aconteceram no planeta, que acontecem hoje,
Hoje em dia aconteceu também onde? Lá no passado. Em maior ou menor o quê? Intensidade. Ou seja, se você quer entender o passado, basta você entender o presente, porque tudo que aconteceu hoje em dia aconteceu também no passado, em maior ou menor escala, em maior ou menor intensidade. Beleza? Então vamos responder essa daqui. Vamos colocar assim: o uso do carbono e do urânio são importantes por conta do processo de datação de animais, de vegetais e minerais, permitindo reconstruir de forma mais concreta o passado geológico e analisar de forma assertiva os eventos e fenômenos ocorridos. Beleza? Questão 4. O dinossauro é a denominação comum para qualquer grupo de criaturas répteis já extintas, que andaram pela Terra há cerca de 160 milhões de anos. A palavra deriva do grego terrível sauro, lagarto, ou seja, um lagarto terrível. Contrariando imagens exibidas no cinema, os dinossauros jamais comeram os homens. De fato, nenhum humano jamais viu um dinossauro. Eles apareceram há mais de 60 milhões de anos atrás e os homens sapiens datam 40 mil anos. Eles desapareceram. Aponte as características de maior destaque das eras geológicas que citado acima. Pessoal, que era que é essa que os dinossauros surgem e o ser humano também surge? Que era que é essa? Deixa eu só entender aqui. Beleza, então. Os dinossauros surgiram quando? Mais ou menos 160 milhões de anos atrás. 160 milhões de anos atrás. Olha no mapa da página 119. No mapa da página 119, você vai perceber que o período de 160 milhões de anos atrás seria um período de qual era? Era mesozoica. Mesozoica. Olha lá, o período que envolve o Triássico, 220 milhões de anos atrás, o Jurássico, 180 milhões de anos atrás, e o Cretáceo, 135 milhões de anos atrás. O que aconteceu nesse período aí de importante? Na formação da vida, na perspectiva vegetal, teve o surgimento das angiospermas e o surgimento das gimnospermas, que são plantas que acoplam fruto e plantas que não acoplam fruto, crescimento, as árvores vão ficar o quê? Maiores. E na perspectiva animal, o que surgiu nesse período entre 220 milhões de anos atrás e 135 milhões de anos atrás? Entre o período Triássico e o período Cretáceo. Teve o surgimento de répteis, teve o surgimento de anfíbios, caramujos, répteis marinhos, pássaros, peixes, sáurios, ou seja, os dinossauros. Ou seja, os dinossauros surgiram em qual período? Na era Mesozoica. E, consequentemente, não só nessa era Mesozoica, quando a gente fala que o ser humano não encontrou o dinossauro, foi justamente por conta do quê? Porque o ser humano ele vai surgir em qual era? Na era Mesozoica. Lá, mais ou menos 11 mil anos atrás, 11 mil anos, mais ou menos 40 mil anos atrás, quando surgem os primeiros seres humanos. Ou seja, o ser humano vai surgir uma era depois. Os dinossauros vão surgir mais ou menos 180 milhões de anos atrás. O ser humano surge mais ou menos 40 mil anos atrás.
Ou seja, a diferença, assim, pensa em reais. O que você prefere, ganhar 40 mil reais ou 180 milhões de reais? Ou seja, a diferença de um período para o outro é gigantesca. Os dinossauros surgiram há 180 milhões de anos atrás, 170 milhões de anos atrás. Enquanto os primeiros seres humanos surgiram mais ou menos que 40 mil anos. Então, consequentemente, quando o ser humano surgiu, os dinossauros já haviam sido o quê? Extinto. Não existia mais dinossauro. Não existia. Então, não teve aquele tipo Jurassic Park, Jurassic World, onde é que você assiste os dinossauros correndo atrás de seres humanos, matando seres humanos. Não existe, porque quando o ser humano surgiu, não existia mais quem? O dinossauro. Beleza? Deu para entender? Foca nessa questão dessa era aí. Não esquece, olha aí, ó. Era mesozoica. Pronto, coloca assim, marcada pelo aparecimento de anfíbios, peixes, répteis, peixes, répteis, além da formação de petróleo, e o desenvolvimento grandes florestas já o ser humano surgiu na era Cenozoica, período este marcado pela origem de grandes montanhas, ou seja, a formação recente, recente entre aspas. Beleza? Então, o ser humano vai surgir na era Cenozoica, enquanto os dinossauros surgem na era Mesozoica. Quando o ser humano nasceu, apareceu, os dinossauros não existiam mais, já tinham sido extintos. Na era Mesozoica, a era dos dinossauros, você vai ter uma era marcada pela formação das reservas de petróleo, pelo desenvolvimento das gimnospermas e angiospermas, ou seja, das grandes florestas, além do surgimento de anfíbios, répteis, peixes. E na era do ser humano, na era Cenozoica, a era mais recente, vai ter a formação, o surgimento do ser humano, que vai ser o principal evento, mas acima de tudo, mas também, junto a isso, vai ter a formação de quê? De grandes montanhas. São nossas formações recentes, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. 4, letra B. O texto faz referência a duas eras distintas. Identifique qual que é a era que ele tá citando. Era Mesozoica, que surge dinossauro, e a era Cenozoica, que surge o ser humano. Questão 5. Já aprendemos que o tempo histórico é diferente do tempo geológico. A seguir, temos algumas imagens, associe quanto
quanto ao tempo devemos empregar para compreender, justifica as suas respostas. Um cara correndo, é tempo histórico ou tempo geológico? Tempo histórico. Por exemplo, a prática de esporte é uma prática que caracteriza o quê? O tempo histórico. Por quê? Porque ela é muito rápida. Ela envolve nosso calendário, nossa concepção de tempo. Ou seja, você pega uma corrida de 100 metros, aí corrida a diferença do primeiro para o último colocado, às vezes não chega a um segundo. Então, é tempo que histórico, tempo extremamente que rápido. Segundo, você está vendo aí a formação de uma erosão, formação de talvez de falésias, desgaste, formação de uma praia, transporte de sedimentos que vem na areia. Isso é a formação de tempo que? Tempo geológico. Você vai ter uma formação da natureza. Você vai ter uma formação da natureza e, consequentemente, fazer tudo, modelar a natureza do jeito que ela é, do jeito que a praia é, toda essa formação que ela tem, ela demora o quê? Milhões de anos. Ou seja, é um tempo geológico. Não acontece da noite para o dia. Você chega na praia, não tem nada de areia, no outro dia está cheio de areia. Ou seja, esse transporte, esse transporte, esse deslocamento, essa acumulação de material acontece com o passar do tempo de forma muito lenta e muito gradativa. A última figura, menino soltando raio. Vai ser o quê? Tempo histórico. Pode ser uma brincadeira condicionada ao calendário, uma coisa condicionada ao nosso tempo. Ou seja, menino, posso brincar de raia? O menino pede para a mãe no final da tarde. Posso brincar de raia? Já que o sol esfriou, o sol tá fazendo menos calor, está mais fresco o tempo. Então, está atrelado à nossa perspectiva de quê? De tempo. Nosso dia a dia, nosso cotidiano. Beleza? Então, ficou tempo histórico, tempo geológico e tempo histórico, tempo geológico e tempo. Beleza? Tá aí a tarefa corrigida da página 126 e página 127. Beleza? Qualquer coisa, me chama aí, qualquer coisa, pergunta. Página 126 e página 127. Comentei todas as questões, qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta aí que a gente comenta novamente. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre as rochas, o tipo de rochas, a formação dessas rochas. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? A matéria é bem de boa, né? Igual eu falei para vocês, o negócio é não deixar acumular. Deixa acumular, você vai começar a confundir tudo. Confunde mesmo, confunde mesmo. Você viu, eu estou acostumado a essa matéria, no começo da aula eu acabei travando com relação a esses nomezinhos, são nomes que você não vê no dia a dia, tipo divergente, convergente, formação, destruição, fossas, dorsais, são nomes que você não vê assim no dia a dia, é nome assim bem particular mesmo. Então, tranquilo, qualquer coisa vocês me perguntam, completa aí, faz os esqueminhas no livro, no caderno de vocês aí, tem as suas anotações sempre dias, não deixe matéria acumular, continue estudando, qualquer dúvida vocês me chamam. Beleza? Até a próxima.